parei de escutar determinadas músicas gospel. Entenda o porquê. Então, antes que você venha aqui me julgar, escuta com bastante atenção. Fica aqui nesse vídeo, porque esse vídeo aqui tem ouro. Você já percebeu que muitas músicas falam sobre a mesma coisa? Dor, sofrimento, traição, humilhação, escassez, perda. E se eu te disser que aquilo que você escuta todos os dias pode estar influenciando diretamente a sua mente e a sua energia? Gente, presta atenção aqui. Nem me apresentei, né? Eu sou a Andressa, você está no canal Mulheres que Transforma. Deixe o seu gostei, já se inscreva nesse canal maravilhoso, porque antes de dezembro nós vamos completar 1000 inscritos nesse canal abençoado e maravilhoso. Gente, o que eu percebi ao longo dos anos? Não sei se você sabe, mas eu enfrentei um longo período da minha vida em depressão. Foram 9 anos para mais nesse processo de depressão, tentando me curar. E nesse processo, né, de cura, eu estava tomando medicamentos e nada estava fazendo efeito. Nada. E eu parei com algumas coisas na minha vida, eu cortei. A primeira coisa que eu percebi que estava me fazendo mal foi a televisão. Foi aí que eu percebi que uma coisa que estava me fazendo extremamente mal. Nessa época eu assistia novela e nessa época eu assistia TV. Nunca gostei muito de repórter, mas eu estava ali, sempre de um intervalo ou outro vinha notícia, ou às vezes até deixava a televisão ali no repórter, porque depois do repórter ia ver a novela. Que eu percebi que era só tragédia, notícia ruim, nada para edificar você. Estava me fazendo muito mal. E pode até ser isso um dos motivos que eu demorei tanto a me curar. Tá, então a primeira coisa que eu deixei de fazer foi eu ver TV, pelo menos aberta. Né? Filme eu até assisto, mas TV aberta, muitos anos que eu não sei o que assisti, um noticiário, novela, nada disso. Então a primeira coisa que eu percebi que estava me prejudicando. Bem, música, eu demorei muito a perceber. Foi só quando eu comecei a estudar a lei da vibração. Eu acho que você está cansado de saber que tudo nesta vida é energia. Você é pura energia e vibração. Esse estojo aqui que está na minha mão, ele tem certas vibrações. Tá aqui. Ele tem certas vibrações. Não como você, mas ele também vibra. Ele tem átomo e partícula aqui nesse estojo. E você é pura energia, e você também tem átomo, partícula, você também tem células. Bem, quando você quer ouvir uma determinada estação de rádio, você sintoniza naquela frequência. Você quer ouvir rock, você vai sintonizar o rádio, a estação do rádio, para ouvir rock. Então você vai estar lá na estação, ali só vai tocar rock. Não adianta vocês querer ouvir a CBN se você está sintonizada na estação que só toca rock. Então tudo é energia, tudo é vibração. Então por que eu parei de ouvir determinadas músicas gospel? E eu vou falar uma coisa para vocês. É a grande maioria. A grande maioria dessas músicas só falam de dor, de sofrimento, de deserto. Que você tá no deserto, você tá na prova, parece que você nunca sai da prova. Parece que quando vai sair da prova, quando vai sair do deserto. Então pouquíssimas músicas que falam de bênção. São pouquíssimas músicas gospel que dá para ouvir. Porque o resto é falando de dor, sofrimento, de caos. E você querendo ou não, música é frequência. E eu vou falar, é uma das maiores frequências, é uma frequência poderosíssima, que entra pelos seus ouvidos e fica instalado no seu subconsciente. Tanto que tem as músicas aí, chiclete, que às vezes, gente, quantas vezes eu não quis cantar uma música,
mas a música era chiclete. Por exemplo, ela lavando louça, do nada, cantei a música. Falei, opa, do nada. Por quê? A música ficou instalada no seu subconsciente. Então é uma frequência extremamente poderosa, uma frequência extremamente forte. Então quando você tá ali, né, há muitos anos, gente, a minha mãe me leva para a igreja desde pequena. Então muitos anos escutando isso. Música de dor, música de sofrimento e música de prova. Aí como você quer enriquecer? Aí você não consegue. De uma hora para outra não vai, porque você levou anos construindo essa identidade de sofrimento, de prova, de deserto. Então para você sair desse deserto leva um bom tempinho, leva um tempo. E não é só o gospel. Música sertaneja. O que fala música sertaneja, gente? A frequência da música sertaneja é baixíssima. Que frequência que é? Bebedeira, traição, chifre, corno, peguei minha mulher com a outra, eu vou beber todas até cair. Essa é a música sertaneja. São pouquíssimas músicas que dá realmente para você sentar e ouvir. É melhor ficar solteiro do que casar. Vamos encher todos até amanhecer. Então, música com frequência baixa que você vai ouvindo, se pregrinando. Desculpa. Você fica pregnada com essas frequências baixas, com essa frequência negativa. E se você quer prosperar, se você quer um amor na sua vida, você não pode estar com estas frequências extremamente negativas, essas frequências baixas. Você vai ter que elevar a sua vibração, elevar a sua frequência. Por isso, às vezes, não vem o amor da sua vida. Às vezes também porque você não consegue prosperar. Às vezes você não está sabendo. Que está lá o tempo todo. Deserto, luta, prova. E nunca que você sai da prova, nunca que você sai do deserto. Porque o tempo todo você está escutando que está no deserto, que está na prova, que está na luta e nunca que sai. Eu comecei a perceber uma coisa muito forte. Aquilo que a gente consome repetidamente entra no nosso subconsciente. É o que eu falei para vocês da música chiclete. Às vezes, acontece muito no carnaval, né? Solta essas músicas aí, chiclete. Às vezes você nem gosta. Aí quando você vê, a música já tá tocando na sua mente e você já tá cantando a música. Vai, como é? Essa música não sai da minha cabeça. Por que essa música não sai da sua cabeça? Porque de tanto repetir a música chiclete, não você, mas você saiu, passou um carro tocando a música, aí você foi no mercado, tava tocando a música, aí o seu vizinho tava tocando a música, você foi ouvindo, aquela música ficou impregnada no seu subconsciente. É quando você menos espera o quê? A música tá repetindo, tocando na sua mente, porque já aconteceu comigo. De eu nem gostar de uma determinada música, e a música tava tocando aqui na minha mente, e acabou que eu cantei a música. Eu falei assim, poxa vida, eu nem gosto dessa música. Porque essa música tá na minha mente, porque ficou impregnada no meu subconsciente. Eu já estou falando, né, do lado da música, da frequência, mas isso é para tudo, tá? Então, tudo que você consome repetidamente entra no seu subconsciente. Seja isso positivo, seja isso negativo. E por que a música, gente, ela é muito poderosa? Porque a música, ela mexe com o seu emocional. Aí que tá o grande boom, aí que tá o grande eureka. E por isso que você tem que deixar de ouvir determinadas músicas, porque ela mexe com o seu emocional. E como a gente consegue cocriar algo? Como a gente consegue cocriar algo? Imagina como a gente consegue cocriar algo. Quando a gente consegue aumentar nossa vibração e aquele algo mexe com o nosso emocional. Quando algo mexe com o nosso emocional, a gente consegue cocriar. Porque a emoção repetida vira programação mental. Por isso a música é tão importante e ela tem um poder tanto de destruir como construir. Então essas músicas com frequência baixa, sendo ela gospel, sertanejo, qualquer estilo, essas músicas com frequência mais baixa você tem que evitar. Música, então, música de tristeza, melancolia, que fala muito de traição, de tristeza, eu tô triste, acaba que você fica entrando num loop que é depressivo.
Porque frequência baixa, repetição, vira o seu padrão mental, entra no seu subconsciente e vira uma programação mental. E ela tem esse poder porque ela mexe com a emoção. E você para cocriar, você tem que sentir, você tem que ter emoção para você cocriar. Então, quando você está ouvindo essas músicas, te gerando uma emoção, te gerando, sabe, seja essa emoção negativa ou positiva, está te gerando uma emoção. Você acaba que essa emoção repete e vira um padrão mental. Aí acaba que você fica triste, você não sai da prova, você está no deserto, já faz 40 anos, igual o povo que ficou lá no deserto 40 anos. Era para eles ficar 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. Aí fica você também 40 anos na prova, porque não sai do deserto, porque só está emanando vibração baixa que mexe com a sua emoção. Tem música que você escuta e você sai o quê? Para baixo. Gente, fala aqui se não é verdade. Seja ela gospel, sertanejo, romântica, seja o estilo que for. Ela te deixa sem energia, sem esperança. E outras alimentam sofrimento emocional o tempo inteiro. Porque tem gente que quando acaba um namoro, gosta de ficar ouvindo aquelas músicas melancólicas, de término, de sofrimento. Porque ela quer ficar alimentando ainda aquele sentimento de perda do namorado. Ela quer ainda alimentar esse sentimento, ela quer ficar ali naquele sofrimento mais um pouquinho. Quando a gente começa a estudar a lei da vibração, nós temos que sair desse loop. Nós temos que sair dessa energia baixa. Nós temos que sair dessa energia baixíssima, porque senão a gente não consegue cocriar a vida dos nossos sonhos. Você acha que vai conseguir uma viagem para Paris ouvindo música? Eu tô na prova, eu tô na luta, eu tô no deserto, ai, não tô conseguindo sair do deserto. Você vai continuar 40 anos no deserto e não vai sair para você viajar para Paris. Porque tudo é frequência e energia. Para você sair desse deserto, tem que parar de escutar determinados tipos de música e começar a elevar a sua vibração, emanando coisas boas, coisas que te deixam alegre, feliz, contente, não te puxar para baixo. Agora um alerta muito importante aqui para vocês. Isso não só acontece com música gospel ou música sertaneja. Também acontece com algumas músicas que falam apenas de dor, sofrimento, humilhação, derrota o tempo inteiro. Então, independente do estilo musical. Então, uma música, fuja, tenta não escutar. Música que fala de dor, sofrimento, humilhação o tempo inteiro e você está repetindo. Tá indo pro seu subconsciente e vai o quê? Se transformar num padrão mental. Então não é só o gospel, não é só o sertanejo, é qualquer estilo de música que te leva para esse estado de dor, sofrimento, derrota, com baixa energia. Eu não estou falando contra Deus, muito pelo contrário. Estou falando sobre aquilo que você alimenta diariamente dentro da sua mente. Tudo aquilo que você repete emocionalmente começa a criar morada dentro de você. Como diz o professor John Speza, professor, doutor, escritor, também. Quando algo se repete por um bom tempo da sua vida, isso vira sua identidade. Virando a sua identidade, fica mais difícil de sair. Então tem gente que a identidade é sofrimento, igual o meu caso. Porque eu demorei mais de 9 anos para sair no processo depressivo, sendo que eu estava tendo acompanhamento médico e tomando antidepressivo. Porque aquele estado, eu fiquei muito tempo naquele estado. Então aquele estado virou a minha identidade. Aquela repetição, aquele padrão virou a minha identidade. Então por isso demorei muito a desvincular esse padrão da minha vida. Uma reflexão aqui para vocês. Se todos os dias você escuta dor,
escassez, abandono, traição, humilhação. Como a sua mente vai construir prosperidade, esperança e expansão. Existem músicas lindas que fortalecem, curam e traz paz. Mas também existe música que mantém as pessoas presas emocionalmente no sofrimento. Proteja a sua mente, porque aquilo que você escuta repetidamente você começa a viver. Comente aqui embaixo nos comentários. Eu vou cuidar mais daquilo que alimenta a minha mente. Eu sou a Andressa e você está no canal Mulheres que Transformam. Deixe o seu gostei, se inscreva nesse canal maravilhoso, porque antes de dezembro nós vamos bater 1000 inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!